começar com vocês falando um pouco sobre os princípios cirúrgicos da implantodontia, né? Tudo relacionado com a nossa atividade, com a especialidade da implantodontia, dentro das condições que a gente tem cirúrgicas, né, e da nossa atuação clínica. Então, eu sempre venho batendo muito nessa tecla com vocês. Deixa eu começar a gravar aqui. Então, eu sempre venho batendo muito nessa tecla a respeito de planejamento, né? Aula passada nós vimos o planejamento reverso, tá? E o nosso planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas ele é o resultado, né, de implicações futuras que tomamos a decisão hoje no presente. Então, quando a gente fala em cirurgia de implante, estamos falando de uma atividade que ela foi muito bem planejada, que ela está ali para ser a continuação do tratamento do nosso paciente. Eu, hoje em dia, pego muita reabilitação no consultório e dentro do que os pacientes me apresentam, essas reabilitações são reabilitações completas, de boca toda. Muitas vezes o paciente tem prótese fixa, o paciente tem outros tipos de trabalhos reabilitadores, parciais ou unitários, que acompanharam os defeitos, digamos assim, que foram impostos por falta de dentes, por patologias, por processos que vêm acompanhando o paciente há muito tempo, como desgastes de cúspides, então, perdas de dimensão vertical. Então, a gente restabelece primeiro tudo isso no nosso paciente, para depois fazer a nossa cirurgia de implante, tá? Pensando sempre na preservação de osso, né, do osso que está ali, do que o paciente tem, e essa preservação, ela sempre tem que ser tida como um princípio para a cirurgia, a manutenção da dimensão vertical do paciente. Muitas vezes o paciente chega para fazer um implante ou dois parciais de, por exemplo, uma arcada inferior, lado direito. E aí a gente vai mostrar que com uma perda, né, de dimensão vertical, e a gente vai mostrar para aquele paciente que ele tem uma perda de dimensão vertical, que o implante não pode ser realizado dessa forma, e até pode, mas ele precisa saber que não é a forma correta, né? Então, assim, hoje em dia eu vejo muito trabalho realizado de uma forma errada, porque simplesmente as pessoas não pensam como um todo, não pensam fora da caixinha, né? Pensam como um trabalho ali que vai ser feito e o paciente vai ser liberado e o paciente vai mastigar, mas tudo isso implica em tônus e apoio muscular, né, dos músculos da mastigação e da face. Porque tudo que a gente faz no nosso paciente, ela vai implicar, né, na oclusão dele. E o que a gente procura sempre é estabelecer uma estabilidade de oclusão, estabelecer uma saúde psicológica para aquele paciente, para ele poder mastigar, porque o paciente está muito abalado. Um aumento da retenção, da estabilidade da prótese que ele tem, né? A melhora da fonética e o sucesso dessa prótese.
tá? Porque muitas vezes o paciente, eu não sei se vocês viram um caso clínico que eu falei com vocês da semana passada, que a paciente chegou com 3 dentes, não sei se eu mostrei para vocês, e esses 3 dentes, de 2 dele eram implantes, e a paciente chegou com os dentes na mão. Então, assim, olha, isso, assim, quando eu falei com o dentista que tinha feito, né, esses implantes, eu não estou julgando de forma nenhuma, mas o paciente, aquilo dali estaria funcionando na boca do paciente se aquilo dali tivesse sido bem feito e feito de uma forma interessante da primeira vez, tá? Então, precisamos de protocolos para atender os nossos pacientes. Como eu falei para vocês na aula anterior, esses protocolos a gente precisa seguir rigorosamente na anamnese, né, do nosso exame clínico, e com aqueles encaminhamentos necessários, tá? Para as diversas especialidades. Inclusive os encaminhamentos multidisciplinares, para que toda aquela boca do paciente seja equilibrada e aí, em seguida, colocarmos os nossos implantes. Nós temos, na nossa consulta pré-operatória, o paciente já está com tudo respondido, com a anamnese, com todos os encaminhamentos, né, com toda a sua parte de odontologia básica realizada, e vamos para a nossa consulta pré-operatória para orientar o nosso paciente quanto ao que ele precisa fazer antes da cirurgia. Então, todas as orientações básicas devem ser ditas para as auxiliares, né, a respeito do protocolo de biossegurança, anatomia, protocolo farmacológico do paciente e emergências, se houverem, tá? Então, eu sempre gosto de instituir um medicamento para sedar o nosso paciente, tá? Essa sedação no consultório eu já fiz, inclusive, com óxido nitroso, já fiz com médicos lá. E, na verdade, eu nunca achei um procedimento altamente necessário fazer essa sedação um pouco mais profunda do nosso paciente. Algumas cirurgias, elas são leves, o paciente consegue passar por elas apenas com o uso do benzodiazepínico, tá? Que pode ser o midazolam, o alprazolam, o diazepam e o lorazepam. O diazepam eu não gosto muito de usar, porque a gente tem aí um certo risco de depressão respiratória desse paciente, depressão cardiovascular. Mas o que eu geralmente utilizo é o Lexotan, tá? Então, a gente também vai prevenir a dor e o edema pós-operatório com a Dexa ou a betametasona, 4 miligramas um comprimido. Vamos fazer, de repente, a extensão dessa dexametasona por 2 ou 3 dias, se a cirurgia for muito grande. E isso o paciente responde muito bem, mas sem prolongar muito, né? E a profilaxia antibiótica, geralmente, é a amoxicilina, que a que eu uso geralmente é o Clavulin, que é a amoxicilina 875 miligramas, mais o clavulanato de potássio, 125 miligramas. A clindamicina, para alguns pacientes que são alérgicos, já cheguei a usar também. E, em relação à sepsia extrabucal, o gel de clorexidina a 2%, tá? Então, os benzodiazepínicos, eles têm as indicações e as contraindicações deles, né? E uma das indicações é justamente para o controle da ansiedade, da apreensão e do medo, né? Como medicamento pré-anestésico, nas intervenções mais invasivas. E
os pacientes controlados com diabetes, hipertensão ou cardiopatia. Como contraindicação, os benzodiazepínicos é justamente naqueles quadros em que o paciente é muito ansioso e já toma medicamento para ansiedade. Então, não é bom administrar o benzodiazepínico em cima desses medicamentos, tá? Gestantes, pacientes com glaucoma, comprometimento físico ou mental, etilistas e dependentes químicos e hipersensibilidade aos benzodiazepínicos. O paciente que tem comprometimento físico ou mental, geralmente é a mesma situação dos pacientes que têm quadro de ansiedade. Eles já tomam algum tipo de benzodiazepínico, de medicamento controlado. E aí a gente pode causar uma reação nesses pacientes, tá? Uma das contraindicações interessantes aqui é o paciente com glaucoma. Então, o glaucoma é uma doença que aumenta a pressão dos olhos dos pacientes. Para que vocês entendam, o glaucoma, no glaucoma nós temos vários tipos de glaucoma, tá? Mas no nosso olho nós temos um canal de drenagem e temos um músculo que regula o fluxo do humor aquoso para dentro desse canal de drenagem. Esse fluxo precisa sempre estar circulando. E esse músculozinho aqui, que se chama corpo ciliar, quando o paciente tem glaucoma, ele precisa estar sempre ativo para que essa pressão não aumente ainda mais. E o uso do benzodiazepínico, assim como os relaxantes musculares, fazem com que esse músculo ele perda a tonicidade dele, e aí aumenta ainda mais a pressão do olho do paciente, tá? Então é por isso que a gente precisa ter cuidado com os pacientes que têm glaucoma. Para a nossa cirurgia em si, né, nós vamos fazer a antisepsia intrabucal com a clorexidina 0,12% por 1 minuto antes da anestesia. Na anestesia, nós podemos utilizar alguns tipos de anestésicos disponíveis no mercado. Eu já usei MEP, já usei BUP, mas nada igual a articaína, que ela tem uma difusão muito boa e um tempo de duração também excelente, aproximadamente de 8 horas. Então, hoje é meu anestésico de eleição. Tá? Então, também para o controle da formação de placa no período pós-operatório, orientar o paciente a higienizar com cuidado e fazer os bochechos, né, continuar fazendo os bochechos da clorexidina 0,12% por 1 minuto, 2 a 3 vezes por dia. Eu geralmente faço 15 dias com o paciente no pós-operatório, tá? E a medicação analgésica de suporte pode ser uma dipirona sódica, de 4 em 4 horas. Em caso de dor, eu também utilizo muito ibuprofeno, que 600 miligramas, 300 miligramas ou 600 miligramas, de 8 em 8 horas. Então, a nossa cirurgia, né, nós precisamos sempre ter em mente que no nosso pré-operatório temos que fazer a prescrição dos sedativos, se caso for necessário, a prevenção de dor e edema pós-operatório, a profilaxia antibiótica cirúrgica, a medicação analgésica de suporte. Muitas vezes essa profilaxia antibiótica não é necessária, mas eu sempre peço ao paciente para ele tomar o comprimido de antibiótico 1 hora antes da cirurgia e manter esse comprimido por 7 dias, tá? Eu sempre peço para instituir o comprimido antes. Não é uma profilaxia, mas a gente está já com o paciente medicado.
Na prevenção de dor e edema também, peço sempre para o paciente utilizar antes, 1 horinha antes. A medicação analgésica de suporte, né? E a antisepsia intra e extrabucal. São os passos que a gente precisa fazer para que a gente consiga fazer as cirurgias de implante nos nossos pacientes. Aqui são alguns receituários que eu gosto de utilizar, de controle especial. Nesses receituários de controle especial, vocês vão poder fazer a receita dos antibióticos e medicamentos de tarja vermelha, tá? Esses medicamentos, eles são prescritos um por receita, né? Os que são sujeitos ao controle especial. Porém, nessa mesma receita, você também pode prescrever um medicamento como um analgésico e um anti-inflamatório, sem problema nenhum, até 3 medicamentos aqui. Eu não sou a pessoa mais indicada em falar de farmacologia com vocês, que eu sei o básico, mas a gente também tem o receituário B. Esse aqui eu utilizo para receitar os benzodiazepínicos, tá? E os medicamentos mais fortes, como o Tilex. Tilex eu também utilizo mais para esse aqui. Esse aqui é mais para os benzodiazepínicos, tá? E nós precisamos fazer o preenchimento, né, do medicamento, quantidade, de forma farmacêutica, né, uma caixa, comprimidos ou cápsulas, dose por unidade posológica, 1 miligrama, 2 miligramas, a posologia, 2, 3 vezes por dia, 1 vez por dia. Aqui o nome do medicamento ou da substância do medicamento, tanto faz, que a substância é o genérico. Colocar o nome do paciente, o endereço, a data e a assinatura do cirurgião dentista. Aqui temos também uma tabelinha para mostrar até quantos tubetes podemos utilizar num adulto com aproximadamente 60 quilos. Como eu uso articaína, eu sei que o meu limite de atuação ali é aproximadamente 6 tubetes. Se eu tenho um paciente com um pouco mais de peso, eu posso utilizar até 7, 8, vai depender, tá? Mas a articaína, gente, eu já consegui fazer cirurgia de enxerto ósseo com somente 2 tubetes. Um para a região doador, uma para a região receptora. Então, assim, como a difusão dela é muito boa e o tempo de ação dela é muito prolongado, a gente vai poder utilizar, e ela também é um pouco mais cara, né? A gente tem a possibilidade de utilizar menos tubetes. O que eu entendo é que numa cirurgia dessa, enquanto a gente utiliza 7, 8, 9 tubetes de lidocaína, a gente utiliza 1 de articaína ou 2 no máximo. Então, assim, é uma economia que é para quem não sabe fazer conta, tá? Utilizar coisas ruins. Eu sou dessas, eu só gosto de utilizar coisa boa. Porque quando você trabalha com bons materiais, o seu estresse cirúrgico e o seu tempo de cirurgia podem diminuir bastante, tá? E isso conta muito porque qualquer intercorrência cirúrgica, a gente tem um material bom do nosso lado que pode resolver muitas coisas. Então, eu sempre fico com esses medicamentos disponíveis, né, na minha caixinha. E a gente tem aqui toda a parte de material que está mais próximo para poder fazer as nossas escolhas. Então, alguns pré-requisitos básicos para esse tipo de procedimento cirúrgico, né, como a gente viu, é a asepsia do paciente, a biossegurança, auxiliar e a circulante já anteriormente fazem a mesa, conjuntamente com a instrumentadora. Elas sempre têm que estar com
a ideia, né, que nos auxilia em relação à visibilidade e iluminação, a sucção, as vacinas de todas as auxiliares em dia, a lavagem das mãos e os EPIs completos, a sala limpa e desinfetada, instrumentais e kits todos disponíveis e estéreis, e fazer o preparo do paciente. Então, a gente se prepara para fazer a nossa cirurgia, tá? Com a lavagem das mãos, em seguida, a circulante e a auxiliar vão fazer a montagem da mesa, né? E sempre ter próximo os descartes para os materiais perfurocortantes. Então, vamos fazer a nossa anestesia de acordo com o que for necessário, o bloqueio, a infiltrativa, ou algumas terminais, se forem necessárias. E vamos iniciar a nossa incisão, né? Que é um corte ou uma ferida realizada com um bisturi elétrico, um laser ou qualquer outro instrumento. Então, para que a gente faça a nossa incisão, podemos e devemos utilizar lâminas afiadas e de tamanho apropriado para evitar os danos desnecessários com cortes precisos e sem interrupções. Então, as lâminas de bisturi, né, que a gente sempre utiliza, 12, 15, 15C, tá? Eu gosto muito, particularmente, da Swan Morton, que é uma caixinha de lâminas bem especiais, em que a qualidade dessas caixinhas da Swan Morton é muito, muito interessante, porque elas nos dão uma precisão de corte bastante interessante. E também o bisturi elétrico, né, que eu geralmente utilizo para as cirurgias de gengivoplastia. Então, dentro de algumas incisões, nós vamos ter as intrasulculares, tá? Que é ao redor de dentes e implantes. As incisões intrasulculares eu geralmente faço quando eu quero, por exemplo, fazer um implante nessa região de premolar, e eu faço uma intrasulcular, né, para poder abrir esse retalho aqui. Então, as intrasulculares, elas se prestam para a gente remover, né, o tecido gengival próximo aos dentes, tá? Nós temos também as incisões paramarginais, nos espaços proximais, tá? Vai depender muito de onde a gente quer fazer essa incisão. Se é a paramarginal, é uma incisão que a gente faz ao lado das margens, né, de um dente, da gengiva marginal. Nós temos também as incisões paramarginais nas faces livres. Esse tipo de incisão, essa aqui é a interna e essa aqui é a externa, são utilizadas quando vamos fazer cirurgias de gengivoplastia também, certo? A cirurgia de gengivoplastia com esse tipo de incisão, ela tende a cicatrizar melhor e cicatrizar por primeira intenção, e essa aqui por segunda intenção, tá? Então, a cicatrização nesse tipo de paramarginal externa, ela é mais complicada. Nós temos incisões em áreas edêntulas, né? A supracrestal deslocada para vestibular e deslocada para palatina ou lingual, tá? Então, são alguns tipos de incisões que a gente faz para poder instalar os nossos implantes. Temos também as incisões relaxantes, que são realizadas para que a gente tenha um melhor acesso nas cirurgias de implantes. Essas incisões relaxantes precisam ser feitas longe da área do zênite, do dente, né, que é a área que existe um contorno ósseo um pouco maior no dente, e aí a gente pode causar algum tipo de recessão, e também tem que ficar
longe das papilas, certo? Então, ela precisa ser feita saindo, né, do dente, indo em direção à mucosa, de uma forma circular. E também temos as incisões undermine. A undermine é uma incisão que a gente faz no periósteo, tá? Levantando um retalho desse aqui, a undermine, ela é uma incisão que faz com que a gente tenha um efeito de sanfona no tecido. Ela é realizada principalmente para termos um deslocamento maior e uma abertura maior do tecido, para que a gente consiga fechar ali aquele local em que foi realizado o implante ou a regeneração óssea guiada, e para dar um pouco mais de mobilidade ao retalho. Então, essa undermine, ela é uma incisão bem perigosinha, tá? Porque a gente pode, como ela é feita no periósteo, ela pode traspassar os tecidos. E aí a gente precisa realizar essa undermine com bastante cuidado. E ela abre como se fosse uma sanfona o tecido. Ela estica o tecido para que a gente tenha um pouco mais de mobilidade para poder fechar a cirurgia. Então, aqui, por exemplo, vocês estão vendo uma região que foi feito o implante, né? Aqui tiramos esse frênulo, esse freio, né, da mucosa jugal, né, do lábio do paciente, e aí fizemos as relaxantes. Mas aqui eu fiz uma relaxante um pouco mais interessante. Eu uni essas relaxantes, e como a minha área de atuação era o osso, então quando eu uni essas relaxantes, eu trouxe todo esse tecido para a palatina, com o objetivo de fazer um enxerto ósseo nessa área palatina aqui, certo? E o meu objetivo foi cumprido, porque eu não queria fazer uma supracrestal aqui, porque eu ia colocar um tecido de regeneração óssea justamente nessa área, que para mim não era interessante ter uma sutura supracrestal, e por perigo de expor o meu enxerto. Então, eu decidi fazer dessa forma, porque assim eu poderia trazer de volta todo esse tecido para frente, né? E fechar a minha cirurgia, tá? Então, esse é o tipo de sutura inteligente que eu gosto de fazer, né? Porque a sutura, quando ela é bem pensada, ela ajuda muito nas nossas cirurgias, tá? E não fazer sem o devido planejamento. Uma outra sutura que eu gosto bastante de fazer é a sutura, aliás, outra incisão que eu gosto muito de fazer é uma incisão quando o paciente não tem tecido na vestibular, e eu gosto de fazer uma abordagem um pouco mais palatina, tá? Em que eu desepitelizo a área que eu me proponho a tirar, deixo isso aqui com um retalho dividido, né, com o remanescente de conjuntivo e periósteo no palato do paciente, e inverto todo esse tecido para a área vestibular, tá? Claro que a gente precisa desepitelizar esse tecido, tá? Para não dar nenhum tipo de cisto e problema para o paciente. Daí eu tenho um ganho tecidual aqui bem interessante. Nós temos também as incisões circulares, que são geralmente realizadas para a realização de implantes de cirurgia guiada, né? No kit de cirurgia guiada, vocês podem ver que a gente tem umas brocas chamadas punches gengivais, e os punches, eles tiram esses círculos de gengiva. Então, o formato, o tamanho da incisão e o local devem ser planejados sempre para fornecer a melhor abordagem possível, com o mínimo de trauma e risco a estruturas importantes próximas, fornecendo também uma segunda função importante de recobrir novamente
a área sem tensões, tá? Então, a gente também tem vários tipos de suturas. As suturas podem ser simples, colchoeiro vertical, horizontal, as modificadas. Vou mostrar cada uma delas para vocês, tá? Então, o objetivo das suturas é promover a hemostasia e a estabilização daquelas margens que a gente incisionou anteriormente. Então, para a sutura, eu gosto muito da agulha de seção triangular, por causa da empunhadura dela na pinça, né, de sutura. Eu não uso muito fios de seda, eu só uso nylon, tá? Basicamente o nylon, o PTFE. E a nossa intenção na sutura vai ser sempre a coaptação por primeira intenção, sempre que possível, tá? A 3 milímetros de distância interbordas para a entrada, né, a mordedura daquela agulha, e sempre a agulha entrando perpendicular ao tecido. Então, a sutura suspensório, ela entra pela vestibular, faz o círculo, né, ao redor do dente, entra pela papila, saindo novamente pela vestibular e circunda novamente o dente para fazer o nó de sutura aqui por cima, tá? Então, é uma sutura bem simples, que parece um suspensório. A sutura colchoeiro vertical externo, ela entra pela vestibular, sai no mesmo local, tá bom? Daí a gente vai pela face palatina, entrando por cima do tecido. Olha como é que é a empunhadura da agulha, né? Vertical em relação a esse tecido. E aí entramos novamente e por cima fazemos o nosso ponto. Esse ponto aqui de sutura, ele nunca deve ser feito em cima do corte, da incisão. Ele tem que ser feito sempre pelo lado, tá? Porque geralmente esse ponto, ele é um ponto de adesão bacteriana, de retenção de placa. Então, a gente precisa evitar isso. E eu não sei se vocês estão captando que a todo tipo de incisão, ela sempre tem que ser muito harmônica e simétrica com o outro lado. Se eu entro aqui a 2 milímetros dessa borda, eu preciso aqui também, da mesma forma, entrar a 2 milímetros, tá? Para a gente ter uma coaptação mais interessante possível dessas bordas. E também, claro, para a gente não ter a possibilidade de rasgos, né, pelo fio. Se vocês tiverem a sorte, né, de utilizarem os fios de nylon ou de PTFE, de poliglactina, vocês vão ver que eles são bem diferentes dos fios de seda. Os fios de seda, eu só utilizo para fazer suturas transitórias no momento da cirurgia, mas eu nunca deixo os fios de seda no meu paciente, porque o fio de seda ele acumula muita bactéria e ele tem bastante capilaridade, que é acumular esses fluidos orais e colocar esses fluidos orais para dentro da ferida. Então, bem interessante sempre estar utilizando o fio de nylon. Então, vamos agora para colchoeiro vertical interno. Uma das coisas que eu também queria falar para vocês é que a colchoeiro vertical externo, ela é uma sutura que eu não utilizo muito, porque como o fio passa por cima da papila, esse fio, ele pode danificar a altura dessa papila, tá? Quando a gente aperta ele.
Então, para mim, a minha eleição para fazer as cirurgias de reabertura, por exemplo, de implante, sempre é a cochoeiro vertical interna. Você entra por dentro na vestibular, né, sai por dentro do tecido, entra na palatina também por dentro do tecido, sai por fora, e daí você entra novamente por fora, o seu fio sai por dentro, e aí por dentro mesmo você já entra na vestibular e faz o seu nó, longe da borda. Então, essa para mim é a melhor sutura, porque ela não altera a altura de papila, certo? Ela fica assim, ela fica, olha como é que ela fica aqui, tá? É uma sutura cochoeiro vertical interno. Essas suturinhas que vocês estão vendo aqui não é a suspensório, ela é uma sutura chamada X quadrado. É uma sutura para quem tira enxerto de conjuntivo, tá? Eu não trouxe ela na aula para vocês, porque isso aí vocês só vão fazer quando vocês tiverem um dia em especialização, em império, implante, que aí vocês vão aprender melhor essa sutura, que ela é um pouco mais complexa, tá? E aqui uma sutura contínua, simples, tá? Em que a gente fez para poder realizar o fechamento daquela incisão que vocês viram anteriormente. Nós temos também a cochoeiro horizontal, tá? É uma sutura que ela é bem boa para a gente fazer o fechamento de interbordas, para não deixar nada exposto no meio oral do paciente. Então, entramos pela vestibular, né? Por dentro, saímos pela palatina, entrando por dentro e saindo por fora. Aqui a gente entra por fora, sai por dentro. Na vestibular, novamente, entra por dentro do tecido, sai por fora e faz o nó, tá? Essa sutura é bem interessante também para cirurgias de implantes. Então, em relação à sequência de instalação de implantes, a gente já sabe que o processo de fresagem, tá? É um processo que a gente faz com brocas escalonadas, tá? Esse aqui é um kit cirúrgico da Neodente, em que ela tem todas as brocas, certo? E é um kit muito fácil de utilizar, um kit tranquilo, porque ele é um kit que tem cores, e essas cores nos mostram o tipo de implante que a gente vai utilizar, né? No caso, implante de diâmetro estreito, que é essa broquinha aqui roxa, implante de diâmetro regular, que é essa broquinha aqui azul, e plataforma larga. Então, a gente tem uma facilidade de instalação, né, e de manuseio dessas brocas, que a Neodente dá para a gente. Então, as brocas iniciais de perfuração é justamente essa broca aqui que vocês estão vendo, a broca lança, tá? Essa broca aqui, que é a broca que rompe a cortical óssea do nosso paciente. Eu tenho aqui, após a utilização da broca lança, eu tenho a broca 2.0, tá? Que ela vai começar já a alargar o meu alvéolo cirúrgico. Se vocês estão prestando atenção, a gente tem aqui algumas marcações, né, em tarja preta, dessas brocas, feitas por laser, e essas marcações nos dão as alturas dos implantes disponíveis na Neodente, né? A gente tem a 5, 7, 9, 10, 9, 5, 7, peraí, 7,
9. Eu sei que essa aqui é 11,5, 10. Eu agora não estou lembrada, mas tem aqui no kit. Aqui, ó. Se vocês conseguem ver, a gente tem as marcações. A foto não está tão boa, mas eu posso trazer isso para vocês depois. Tá, então, existem todas as marcações aqui, né, do tamanho do implante, e aí é uma perfuração que você vai fazer sem riscos, tá? A mão precisa ser muito leve, a broca ser colocada sempre com um movimento de vai e vem, tá? Nunca com um movimento único, porque esse movimento único pode causar um superaquecimento do osso, e sempre fazer com irrigação. Após essas brocas, né, a lança e a 2.0, nós temos as brocas piloto. A broca piloto, ela é uma broca que ela vai me abrir um caminho da broca 2 para a broca 3. Nós temos vários pilotos. Nós temos da broca 3 para a broca 4.3. E o objetivo principal dessas brocas piloto é abrir espaço para a broca seguinte. Tá? Então, vocês estão vendo aqui que existe um batente, tá? Essa broca, ela primeiro entra com a 2.0, e aí esse batente vai alargar o alvéolo cirúrgico para a 3.0. Nós temos algumas brocas no kit cirúrgico de sequência individualizada, tá? Porque, basicamente, quando a gente faz um implante, a gente utiliza em osso de densidade 2, 3, uma sequência de brocas clássica, né? Da lança a gente parte para 2, a 2 parte para 3, a 3 parte para 3,5 e assim por diante. E essas brocas de sequência individualizada são brocas intermediárias, que são brocas utilizadas justamente quando a gente vai fazer um alvéolo cirúrgico para um osso mais cortical, tá? Para a gente não ir direto da broca 2 para 3 e causar um superaquecimento ósseo. Então, essas brocas de sequência individualizada, elas servem para alargar o osso de uma forma mais delicada. E daí vamos para nossas brocas de finalização, que é a confecção do alvéolo cirúrgico final. Essas brocas geralmente são brocas do mesmo diâmetro do implante e que a gente só utiliza se o osso for bastante denso, tá? Se não, a gente vai utilizar, por exemplo, para um implante de 3,5, a gente vai utilizar a broca final, última, de 3,3. E aí a gente entra com o implante rosqueando para a gente conseguir uma estabilidade primária. Uma estabilidade primária maior, certo? Para que esse parafuso do implante entre com mais facilidade e com mais engajamento ali naquele osso. Então, nós temos também algumas brocas de finalização que são chamadas Cautersync, né? E são exclusivamente utilizadas para os implantes hexágono externo. Essa Cautersync, como vocês podem perceber, os implantes de hexágono externo, não é o caso desse, eles têm aquela plataforma, né, do pescoço do implante, da área cervical do implante, tem aquela plataforma, que é como se fosse um pescoço mesmo, antes do hexágono dele. E a implante, ele precisava antigamente de uma broquinha que fizesse justamente esse pescoço, porque senão ele não descia, com a cortical muito, muito robusta aqui. E aí criou-se, né, a Cautersync para justamente acoplar esse pescoço do implante HE na crista óssea cortical. E algumas brocas também de finalização são
as brocas piloto, né? São brocas que fazem a perfuração da mesma medida do implante para que a gente utilize elas, né, como uma broca para facilitar a entrada do implante, principalmente... Professora, Oi? a sua imagem aí que você estava espelhando saiu, tá tudo preto aqui. Tá assim para todo mundo? Eu perguntei aqui no grupo e mais 2 pessoas disseram que tava, não sei o restante. Ó, mais uma menina disse aí que tava. Tá todo mundo dizendo que sim. Oxi, que estranho. Para mim tá aqui normal. Deixa eu... Peraí, tá? Gente, vocês me perdoem. Hoje eu não tô muito bem. Eu tomei a vacina sexta-feira. Eu tô muito mole. Muito, muito mole mesmo. Hoje até me deu uma dorzinha de cabeça. Eu não tô tão legal hoje, assim, muito animada, tá? Mas vocês podem me perguntar aí para a aula quando vocês quiserem. Tô bem molezinha hoje. Vocês conseguiram ver novamente a tela? Não, tá tudo preto aqui ainda. Tá só na sua página. A sua câmera tá desligada, né? É, Pronto, tá eu só o seu nome aqui. estou compartilhando a tela com vocês. Tá aparecendo não. E agora? Ainda não, tá do mesmo jeito. Como assim, gente? Não estou entendendo. Deixa eu abrir aqui minha tela para vocês verem se vocês me veem. Parei de compartilhar. Vou abrir minha câmera, tá? Vocês estão me vendo? Não. Aqui não. Tem alguém que está me vendo? Não sei o que foi que deu, então. Porque aqui para mim tá tudo normal. Tá todo mundo dizendo que não tá vendo a senhora, não. Deixa eu tentar compartilhar de novo, tá? Nada? Nada. Tudo preto. Oxi, que estranho. Nunca aconteceu isso. Ah, meu Deus, falta tão pouco para terminar a aula. A senhora tá conseguindo ver as mensagens do chat? Não, nada, nenhuma mensagem. Ah. Porque a senhora só recebeu a primeira do boa noite, não foi? Foi, de Maísa. Tem um monte já aqui, ó. Ué. Então não tá atualizando aqui para mim. Peraí, tá?
Eu vou sair da sala e vou tentar entrar novamente, tá? Tá bom. Agora atualizou para mim. Pronto, acho que agora deu. Eu vi aqui umas perguntas de vocês. Professora, já viu? Agora voltou. Voltou, né? Professora, eu já vi o início de uma cirurgia de implante que não tinha essas incisões. O dentista usava tipo uma caneta que removia só a gengiva, onde ia ser inserido o corpo do implante. Caneta que removia só a gengiva. Deu para entender? Depois a senhora, eu vi depois no slide, é tipo aquela incisãozinha que ficou só circular, que só sai aquele círculozinho. Ele não cortava com um bisturi não, entendeu? Sim, é o punch. É o punch. É uma broca. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo minha tela, né? Aham. Bisturi punch. Circular punch. Como se fosse isso aqui, né? Isso, aí sai só o círculozinho. Ele não cortava, não fazia relaxante, não, era só o círculozinho mesmo. Isso, perfeito. Isso aí é quando a gente está fazendo cirurgias que a gente não quer fazer descolamento, né? E aí utiliza o punch. No kit de cirurgia guiada e também no catálogo no catálogo das empresas de implante, tá como punch gengival, tá? Que aí faz essas perfurações circulares. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pronto. Mais nenhuma pergunta. Então, a gente também, quando vocês viram ali o kit, né, cirúrgico, a gente tem esses instrumentais aqui, né, chamado de paralelizador. O paralelizador são brocas, na verdade não são brocas, são dispositivos metálicos que a gente põe na perfuração, e aí a gente pode fazer uma radiografia para ver se a perfuração da gente está coincidindo com o que a gente quer, coincidindo com a angulação, com o posicionamento ideal daquele implante. Tá? Então, a gente tem o paralelizador de 3,5, né, que ele vai adaptar a um alvéolo cirúrgico de 3,5, a gente tem o 4.1, 4.3, 5.0, e daí por diante. Inclusive, é até interessante a gente utilizar os paralelizadores e pedir para o paciente fechar a boca. Se ele tiver dente, né, oposto, principalmente assim, vamos dizer, por exemplo, a gente está fazendo uma cirurgia de uma paciente para colocar um implante no molar inferior.
E aí a gente vai ver se aquele paralelizador ali, com a boca fechada, vai estar coincidindo a saída do implante, né, do local ali do implante, a angulação, o posicionamento, com a mesa oclusal do dente oposto. Então, os paralelisadores, eles são bem interessantes nesse sentido, tá? E aí a gente também tem as conexões de instalação dos implantes, que é justamente essas chavezinhas vão capturar o implante dentro do casulo dele, certo? E aí a gente tem as conexões para o contraângulo, né, para adaptar no contraângulo, e a gente tem as conexões para as catracas, para poder fazer a instalação do implante de forma manual. Essa conexão aqui é uma conexão de catraca, que ela adapta na catraca e adapta no implante para poder, dentro da câmara interna desse implante, para poder capturar ele. Aqui, por exemplo, deixa eu tirar aqui, isso aqui. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo o contraângulo, certo? Aqui a saidinha da água. E essa conexão aqui é essa, do implante GM, tá? A gente pode ver que essa parte aqui, ó, abaixo da parte amarela, né, aqui nessa linha, ela está toda acoplada dentro da câmara interna do implante, para poder ele não cair. E aí a gente poder inserir esse implante até lá dentro, tá? Essa aqui já é a mesma conexão, só que aí a gente está utilizando ela para a catraca cirúrgica, né? Quando a gente vai utilizar o contraângulo, geralmente o motor nos dá um torque, um aperto limite ali de 50 newtons. E aí, se esse implante ele precisar entrar com um pouco mais de força, a gente vai utilizar a catraca. O objetivo de se utilizar a catraca é esse, certo? De colocar o implante com um pouco mais de força, né? Além do limite que o motor conseguiu instalar aquele implante. Daí a gente vai rosqueando esse implante até o final, tá? Dentro desse kit, nós também temos as chaves digitais, tá? E essas chaves digitais, elas são utilizadas para os componentes protéticos que vêm depois dos implantes, tá? Então, a gente tem chave digital quadrada, com essa finalização aqui, ó, quadrada, em forma de fenda, em forma de hexágono, como essa. Aí a gente tem também o diâmetro dela de 0,9 milímetros, 1,2 milímetros, 1,6 milímetros. E as chaves, como essa aqui, estrelas, que são especiais para os implantes da linha GM. Tá? Que são, a gente tem o HE, a gente tem o HI, a gente tem o Conimose e agora a Neodent especificamente, que é a empresa que eu trabalho, tem o GM, tá? Temos vários tipos de chaves digitais, aqui vocês têm a 0,9, a 1,2, curta, regular e longa, essas curtas principalmente para áreas de posteriores, né? A 1,6 também curta e média, e as chaves que são para a gente fazer o torque nos pilares protéticos, né? Para fazer o aperto também nos pilares protéticos, que da mesma forma que os implantes sofrem o aperto no osso, os pilares protéticos, eles têm que ter um aperto também nos implantes, tá? Para que esses pilares protéticos não saiam de posição e não rotacionem o dente na hora que a gente estiver acoplando o dente ou na hora da mastigação. Então, eles precisam ter um aperto lá dentro, né? Dentro da câmara interna do implante, onde também tem roscas. E aí, o parafuso que une o pilar protético ao implante vai sofrer um aperto. Geralmente,
é feito com essas chaves. Temos também no kit cirúrgico a sonda milimetrada e o torquímetro. O torquímetro é aquela chavezinha que eu falei para vocês, né? Essa chavezinha aqui, que ela é uma chave que faz o aperto manual do implante, tá? Ela é utilizada de duas formas, tanto em sentido horário, tá? Colocando o implante, quanto em sentido anti-horário, removendo o implante, tá? Por exemplo, a gente quer, vamos supor que a gente fez uma perfuração para esse implante, e esse implante ele não está sendo, ele está com um aperto tão grande, mas tão grande, que a gente não está conseguindo inserir ele dentro do osso. O que é que a gente faz? Com a rotação anti-horária dessa catraca, a gente remove esse implante, reutiliza outras brocas para fazer uma nova abertura mais alargada do alvéolo, e aí a gente volta com a catraca em sentido horário para instalar o mesmo implante, certo? Aqui está a segunda bandeja do kit cirúrgico, onde está a catraca, a pinça, né, a sonda exploradora e a pinça de implante. Essa pinça do implante é uma pinça que, quando a gente remove esse implante do casulo, caso aconteça dele cair no campo cirúrgico, ou cair em algum lugar que não é interessante, né, a apreensão desse implante nunca pode ser feita com a mão, tem que ser sempre feita com a pinça. Essa pinça ela é de titânio e ela não vai alterar a superfície desse implante, tá? Então, nessa segunda bandejinha aqui, a gente também tem essa sonda, né, uma sonda com uma bolinha no final. Essa bolinha, ela serve para sondar o alvéolo cirúrgico, tá? Para ver, ela também vem com marcações, da mesma forma que as brocas, e ela serve para a gente sondar o que a gente está fazendo dentro da boca do nosso paciente. Então, instalando o implante, né, vendo a profundidade desse implante em relação à junção amelocementária, tá? Aproximadamente 3,5 mm, dependendo de onde a gente quer a margem gengival coincidia com a margem da gengiva aqui, e também dando a distância apropriada, né, desse implante para os dentes vizinhos, tá? E de uma forma bem centralizada, a gente consegue instalar o nosso implante no posicionamento adequado dele. Aqui também, como eu falei para vocês, foi feito a regeneração óssea guiada, né? Foi removido o canal incisivo aqui do paciente, o nervo do canal incisivo foi cortado, foi esvaziado esse canal para a gente poder preencher essas roscas do implante com osso. E aí, em seguida, foi realizado o fechamento para que esse caso fosse finalizado. Então, pessoal, hoje era o que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar, apesar, assim, do ânimo não estar dos melhores, tá? Por aquele motivo que eu falei para vocês. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem e a gente vai se falando. Alguém tem dúvida da aula? Ficou tudo claro? Tudo certo, pessoal? Ninguém quer falar nada? Parece que não sou só eu, não, que estou com o ânimo meio abalado. Vocês estão muito silenciosos hoje.
Tá, tudo bem. Então, ninguém quer falar. E assim, a gente não é obrigado, né? Então tá, pessoal. Eu vou dar por encerrada aqui a aula, tá? Que eu vou me cuidar um pouco, eu vou deitar e qualquer dúvida vocês mandem as dúvidas aqui no chat que eu procuro tirar, tá bom? Então a nossa próxima aula vai ser revisão de prova e a gente se vê na nossa próxima aula, que é dia 6, eu acho. É, um dia antes do início das provas dos outros alunos. Vamos fazer nossa revisão na próxima aula, tá bom? Estudem. Vou mandar material para vocês. Alguém pode me responder qual foi o último material que eu mandei? A líder de turma está aqui em sala. Ô, professora, foi sobre cirurgia guiada e planejamento, se eu não me engano. Planejamento reverso, né? Ah, tudo bem, então. Então, acho que... Obrigada, viu, João? Eu acho que só faltou, então, eu mandar para vocês essa aula. Tudo bem. Quando eu terminar de dar aula amanhã para a outra turma, eu já envio para vocês, tá bom? Boa noite, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau.